Tá. Então, olha só, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Essa é a primeira vez que eu faço uma live ao vivo, uma aula ao vivo aqui no YouTube, que eu já dei várias aulas ao vivo e várias aulas gravadas no Instagram e gravadas aqui no YouTube também. Então, é a primeira vez que eu estou testando esse programa, a primeira vez que eu estou testando no YouTube. Eu estou muito empolgada, eu preparei com muito carinho. E eu espero que dê tudo certo no final. E se tudo der certo, eu vou deixar gravado para vocês no canal do YouTube, tá bom? Um vídeo. E hoje, para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou a Bruna Matos. E hoje, no meu canal, todos os dias, no Instagram, na minha vida, eu faço e trabalho com inglês. Como? Inglês como qualquer aula de inglês, qualquer curso de inglês normal, não. É inglês para mães e pais que têm filhos pequenos, geralmente de 0 a 5 anos, de 0 a 7 anos, que querem aprender inglês. A mãe quer aprender inglês, o pai ou o cuidador quer aprender inglês, ao mesmo tempo em que ensina o seu filho ou as crianças de quem cuida. Então, é inglês. Ei, Nayara, que bom que você está aqui na minha estreia. Então, no meu canal, que é no Instagram, que é @pequenos.bilíngues, a gente fala de como aprender inglês. O adulto pode aprender inglês, sendo pai, sendo mãe, sendo cuidador de criança, ao mesmo tempo em que ensina a criança a falar inglês. A criança vai adquirindo inglês desde pequenininha, desde que está na barriga, desde gestação, desde quanto antes melhor, assim como foi com meu filho. Eu sou mãe do Léo, que tem 3 anos, ele é um bilíngue também. E eu sou educadora de crianças, trabalho com educação infantil, trabalho com inglês, educação infantil, trabalho com educação bilíngue. Mas vamos começar. Hoje eu quero abrir esse canal, eu quero inaugurar essa aula para a gente falar sobre as melhores estratégias para você aprender inglês enquanto ensina a sua criança. Como funciona isso? Eu vou dar 3 dicas de backstage, de professora, de educadora bilíngue, de mãe bilíngue, que está aí nessa peleja para ensinar para as nossas crianças que ainda não leem, né, que ainda não escrevem. Como que a gente faz para isso entrar na cabeça delas? E quando a gente vai fazendo entrar na cabeça delas, a gente vai absorvendo mais ainda. Eu já falei para vocês muitas vezes lá no Instagram e repito aqui também que a melhor forma da gente conseguir assimilar e aprender qualquer conteúdo, não só em inglês, mas matemática, palestra que você for dar, qualquer coisa que você for falar. Quando você ensina alguém, o seu cérebro tem um potencial de 95% de retenção. Isso significa que 95% do que foi falado ou do que foi estudado, quando você ensina alguém, você absorve. Isso comparado com ler, escrever, quando você está ouvindo alguém, quando você está só escrevendo, quando você está só lendo, é muito diferente. Quando você só lê, geralmente é 10% o potencial de retenção do seu cérebro. Mas quando você ensina, então por isso que a gente fala que nós, professores, somos eternos aprendedores, né? A gente está sempre em aprendizado, a gente aprende sempre com as crianças e com os nossos alunos em geral. Então, para ensinar as nossas crianças, olha só o que eu preparei para a gente. Olha só o que eu preparei para vocês. Está dando aí. Eu tenho 3 estratégias. Eu tenho 3 dicas que eu faço e isso vai ser bom para vocês, porque em vez de vocês passarem por esse processo todo de aprender inglês, depois aprender como ensina, aprender como lida com criança, o que eu fiz? Eu já diminuí para vocês aqui o esforço e vocês vão conseguir aprender como ensina e como aprende inglês. E a primeira delas é o seguinte: lição de 3 períodos. Lição de 3 períodos. Agora que vocês vão começar a entender o que é que eu estou falando, como assim ensinar a criança, não é simplesmente falar vermelho é red, fala vermelho red, não é assim. Isso não cria uma criança bilíngue. Jamais. Até para as pessoas mais velhas também, ensinar vocabulário separado não é muito bacana, porque a gente não consegue absorver tanto. Então, o que eu mais uso, o que eu acho que é a dica de ouro, eu vou começar por ela, porque se tiver que escolher uma só das dicas para usar para sempre, eu escolheria essa.
que é uma lição de 3 períodos de Montessori. A Montessori, ela adaptou e ela utilizava esse método, essa técnica, para ensinar qualquer coisa para as crianças. Veja bem, a Maria Montessori, ela é uma educadora, mas ela não era professora de inglês, educadora de inglês. Para você ver como é que isso funciona em qualquer âmbito. E talvez pode ser que você faça isso sem perceber. E às vezes eu vou te explicar, vou te ensinar aqui, você fala, nossa, eu fazia isso e não sabia que isso chamava lição de 3 períodos. E olha só como funciona. A lição de 3 períodos de Montessori é quando eu quero ensinar um vocabulário, uma palavra, um conteúdo, um contexto novo para a criança ou para qualquer pessoa. E olha só, a primeira parte dela é introdução. A segunda parte da lição de 3 períodos é reconhecimento e a terceira parte é recordação. Como funciona? Introdução, você vai apresentar a palavra, o vocabulário ou objeto novo para a criança. Então, por exemplo, this is a circle. This is a circle. Estou falando de um círculo, né? This is a circle. Ou em português, se você for ensinar outra disciplina, você fala, este é um círculo. Círculo. Circle. This is a circle. E aí você entrega um círculo de papel, ou você desenha um círculo para a criança, ou você pega algum objeto que é circular e você diz, circle, this is a circle. Lembrando que quanto mais concreto for, melhor. Ou seja, quanto mais material a gente tiver em mão, quanto mais a gente tiver esse circle para segurar e mostrar para a criança, deixar ela explorar, melhor. Porque a criança, quanto mais jovem, ela tem menos capacidade de abstrair, ou seja, de imaginar. Então ela precisa ver, pôr a mão, cheirar, pôr na boca, comer, lamber, é assim que a criança funciona. Então a gente entrega um circle de papel recortado, ou algum circle de madeira que você tem e fala, circle, this is a circle. Então olha aí o exemplo. This is, coloquei um tanto de xizinho, né? Porque é que você vai colocar se é um circle, se é um triangle, que é um triângulo, se é um square, que é um quadrado. Vamos trabalhar com as formas geométricas aqui nesse exemplo. Então eu quero introduzir para a criança. Então eu apresento, o exemplo seria, this is a circle, ou this is a triangle. Ou outro shape, outra forma geométrica, this is a square. E a gente pode trabalhar também com hexagon, que é aquele que tem 6 lados, octagon. O que tem 4 lados chama trapezoid. Então aí anota o vocabulário que você está aprendendo aí. Então tem circle, tem o rectangle, tem diamond, que é o losango. E esses são os shapes que as crianças aprendem de cara, né? Tem o heart e a star também. Então são 8 shapes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 8 shapes. Então esses são os 8 que a gente tem que apresentar para a criança. Mais uma dica de professor aí. Então é circle, que é o círculo, triangle, que é o triângulo, square, que é o quadrado, hexagon, hexágono, octagon, o octógono, trapezoid, aquele que tem 4 lados, mas não é o quadrado nem o retângulo, rectangle, que é o retângulo, o diamond, que é o diamante, e o heart e a star. Então, olha só, primeira parte de introdução, a gente fala, this is a circle, this is a diamond, look, sempre fazendo gestos, expressões corporais, expressões faciais, tom de voz e abusando disso aí, do desenho, da mímica, quanto menos traduzir, melhor. Por quê? Porque a criança vai absorvendo, vai se acostumando com a ideia, com a língua inglesa, com o padrão da língua, com a pronúncia. E também, enquanto a gente traduz, nem sempre, nem todas as palavras e nem tudo a gente vai conseguir traduzir exatamente, vai conseguir fazer que o inglês fique exatamente traduzível para o português. Então, quanto menos traduzir, melhor, embora a tradução seja permitida, se for da sua vontade.
Então, entrega o circle para a criança. Entrega o circle. Deixa a criança. Por exemplo, isso aqui é um rolo de fita crepe, tá? Então, entrega a criança e fala circle, look. Circle. Canta uma musiquinha ou inventa uma musiquinha. Passa o dedo. Pega o dedinho da criança e passa circle. Look. Circle. Circle, circle, circle. Circle, circle, circle. Circle is like a ball. A circle is like a ball. Round and round and round and round. A circle is like a ball. Look, a circle is like a ball. Parece, né? A ball. Circle is like a ball. E entrega na mão da criança e deixa a criança se apresentar, começar a conhecer, se introduzir para esse objeto. Então ela pega, ela cheira, ela rola, ela brinca, ela põe na boca e você fala circle, good. O circle é bonito, não é? Circle is very beautiful. O circle é round. O circle é big. O circle is small. Circle. Can you say circle e põe o dedinho aqui na boca, no queixo da criança e fala circle. Fala o dedinho na boca dela. Circle, circle. Quando você põe o dedinho assim, a criança fala circle. E ela repete. Então, apresenta o material, o objeto, o vocabulário para a criança, o mais concreto possível e deixa que ela repita e ela explore. Isso, a gente fica nessa fase aí, um dia, horas ou uma semana, depende de quantos anos sua criança tem, de como está o interesse da sua criança, depende de quão rápido ela vai aprender. Então, depende dela. Quando você vê que ela já está repetindo circle, circle, e você também está falando bastante, já é um objeto familiar, a gente vai para o passo 2, que é a estratégia de Montessori, que é o reconhecimento. Olha só. Esse reconhecimento, a gente vai partir do pressuposto que a criança já conhece, que foi o passo 1. Então, ela vai reconhecer. Então, nós vamos fazer perguntas, testar sutilmente para ver se a criança consegue decodificar, né? Consegue achar, encontrar, mas nós vamos usar a resposta na pergunta. E isso serve para tudo, hein? Para um monte de coisa, principalmente para inglês, eu vou explicar por quê. Então, a gente vai usar a resposta na pergunta. Vou colocar dica aqui, ó. Usar a resposta na pergunta. Por que usar a resposta na pergunta? Porque isso vai facilitar para a criança, o segundo passo depois da apresentação, depois da introdução. E aí, nós vamos perguntar para a criança: Where is the circle? Can you find the circle? Onde está o circle? Where is the circle? Can you find the circle? Você pode encontrar o circle, você pode achar o circle, e aí a gente pode ainda chamar circle, circle, where are you? Circle, where is the circle? E pegar, is this the circle? No. Is this the circle? No. Is this the circle? Yes. Where is the circle? E a criança vai, encontra e aponta ou pega e te entrega com o dedinho. Então, é reconhecer. Na pergunta, nós colocamos a resposta. A gente colocou, where is the circle? Can you find the circle? Where's the diamond? Can you find the diamond? Diamond. E a gente vai procurando. Se a criança consegue facilmente, todas as vezes que você pergunta, can you find the circle? Ou where is the circle? Where is the triangle? Where, o objeto qualquer ou a palavra qualquer, se ela conseguir achar com facilidade todas as vezes, é que o passo número 2 já está pronto, já está concluído, e a gente vai passar para o passo número 3 da estratégia de Montessori. Então, olha só, passo para o número 3, beleza, concluído. Mas é comum que as crianças errem. Você pergunta, can you find the circle? Where's the circle? E aí a criança te traz um rectangle. Te traz um rectangle, por exemplo. Rectangle. Ó. E você fala, rectangle. And the circle. Where's the circle? Ou seja, você ensina o correto,
Não fala no, 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 você errou, you're wrong. Não. Você fala, this is the rectangle and the circle. Where is the circle? Circle is like a ball. Você faz ajuda, ou faz assim. E a criança vai procurar entre os shapes, as formas geométricas disponíveis, e vai encontrar. Então é importante a gente corrigir sutilmente. A gente corrige, a gente só fala o correto e depois fala o que a gente está procurando. Sem falar, não, você está errado. Não, fulano, não, filho. Isso aí deixa a criança mal, deixa a criança, porque o que a criança mais quer na vida, e todo ser humano, mas principalmente as crianças, é se sentir amado, aceito, importante. É agradar alguém, principalmente mãe e pai, ou professor, é que alguém os aprove. Se a gente ficar reprovando demais, eles ficam mal consigo mesmos, a autoestima diminui e também eles não querem brincar mais. Então a gente sutilmente, se pegar errado, fala, this is the diamond and the circle. Where is the circle? Até a criança encontrar. E outra coisa também, a gente pode fazer nessa etapa, a gente pode fazer, por exemplo, uma brincadeira de esconde-esconde. Então eu vou esconder os shapes. Where's the circle? E aí acho os shapes pela sala ou pela casa. Ou então, vamos achar pela casa um circle? Aí acha o relógio, aí acha a ring light, aí acha a fita adesiva, ou então faz com a mão. Então vamos sair procurando objetos que estão pela casa que tem circle. Essa é uma ótima estratégia de reconhecimento também. Ou se ficar muito cansativo, a gente vai brincar Simon Says. Simon Says é macaco disse em inglês. Então a gente fala Simon Says, find a circle, touch the circle, pega o circle. E isso tá tudo no curso. Eu vou explicando direitinho no curso Pequenos Bilíngues. E vocês vão achar lá e explicar detalhadamente, ainda do material para vocês. Então eu dou, além do workbook, que é o material escrito de cada aula, tem aulas práticas que eu dou material para vocês imprimirem, joguinhos, calendário, flashcards para vocês pendurarem aí pela casa. Então, um exemplo da fase 2, depois que a criança já foi introduzida, a gente vai falar, por exemplo, Can you find the circle? Ou can you find the square? Ou então, where is the diamond? Ou então uma brincadeira de macaco disse, Simon says, touch a circle. Toque um circle, né? Or Simon says, find a square. Ou então Simon says, make a diamond with your hands. E a criança faz. E aí são adaptações que a gente faz para não ficar cansativo sempre. Can you find a circle? Where is the circle? Né? Depois que essa segunda fase está dominada, depois que essa segunda fase está de boa, beleza, a gente vai passar para a terceira fase. E é a última fase dessa estratégia, quando a criança já está quase aprendendo. Isso pode ser muito rápido, demorar alguns minutos. Isso pode ser muito longo, demorar algumas semanas. Depende da criança, do objeto, de como você faz. Vá no tempo dela. E a terceira parte é recordação. Então a gente vai perguntar de novo, é tipo uma prova, mas a gente não vai fazer parecer prova, um questionamento, não vai pressionar a criança, hora nenhuma. Oi, é Kerly ou Kerly? Cristina. Oi, bem-vinda! Depois você vai lá no Instagram também, você vai achar mais um monte de dica para ensinar inglês para criança, hein? E aprender enquanto ensina, hein? Melhor ainda. Então, olha só. A terceira estratégia, o terceiro passo da estratégia de 3 períodos de Montessori, que é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso, e se der para usar, eu uso só ela e não usar as outras, é fazer uma provinha, tipo assim, a gente vai fazer a pergunta agora sem dar a resposta na pergunta. A gente vai falar, por exemplo, what is this? What is this? O que é isso? Ou então, what shape is this? Qual forma geométrica é isso? E a criança tem que lembrar o nome por si só, a pronúncia, o significado, e falar, e pronunciar. Então percebe que é um estágio mais à frente? É um estágio um pouco mais complexo do que quando eu já pergunto, where is the circle? Então o que eu faço?
Eu pergunto à criança, it's beautiful or it's big. What is this? What is this? E a criança responde, circle. Ou então, it's a circle. Ou então, this is a circle. Então, olha só, a gente vai fazer a parte da prova. Mas é uma prova aberta, mas sem perguntar, sem dar resposta na pergunta e sem pressionar a criança. É muito what shape is this? Por exemplo, what shape is this? Ou what is this? What color is this? Se a gente estiver trabalhando com colors. Então, a gente vai perguntar sem dar a resposta na pergunta. Quando eu estou avaliando as crianças, e eu sei que elas sabem, por exemplo, eu sei que elas sabem português, mas eu acho que ela não sei se elas sabem inglês. Aí eu pergunto, what shape is this? E a criança fica, e não responde rapidamente, eu diminuo o nível, eu retrocedo, eu volto para um período e falo, where is the circle? Aí ela fala, Ou então eu pergunto, is this a circle or a diamond? E aí, se ela souber, vai lembrar na cabeça dela. Se ela responder diamond, é porque ela não sabe mesmo, ela não tem nem ideia. Nós temos que voltar lá no passo 1, na introdução, e começar tudo de novo. Mas se ela já, em algum momento, guardou isso no cérebro, se ela sabe nos arquivos dela lá no fundo, ela vai lembrar quando colocar a resposta na pergunta. Então, a resposta na pergunta seria, it's this. Vou colocar lá no passo 2 outro exemplo. Ó. Is this a circle or a square? Is this a circle or a square? Ou então, where is the circle? Ou can you find the circle? A resposta na pergunta. Um passo mais à frente eu falo, what shape is this? Ou então, simplesmente, igual está escrito acima, what is this? Ou então, simplesmente isso. E lembrando, aí tá as informações, ó. Voltar para a fase anterior ou permanecer na fase em questão até que seja concluída com sucesso, no tempo da criança. Cada criança leva um tempo, cada adulto leva um tempo, cada objeto de complexidade leva um tempo, né? Depende da quantidade, do humor da criança, então depende de vários fatores. Se não estiver fazendo direitinho cada uma dessas fases, a gente tem que voltar uma. Mas geralmente, quando ela já escutou, quando já foi apresentado, quando ela já explorou, que é a fase 1, quando ela já brincou, e você põe a resposta na pergunta, ela lembra. E das próximas vezes, aí você faz a pergunta, what is this? Ela consegue responder. E introduzir, no máximo, 3 conceitos por vez. Então, eu não vou apresentar os 8 shapes de uma vez. Então, eu não vou, this is a circle, this is a square, this is a rectangle, this is a diamond, this is a heart. Assim não. A gente vai escolher 3 e vai apresentando cada um por vez. Lembrando que tem coisas que são muito intuitivas. Tem coisas que as crianças percebem de cara, muito melhor que os adultos. Por exemplo, circle parece círculo. É muito parecido. Rectangle parece retângulo, né? Então, as palavras que são bem parecidas, em inglês e português, são as mais fáceis para elas aprenderem por intuição e mais difícil de esquecer. Tem outras que são muito diferentes, tipo square, quadrado, é muito diferente. Star, estrela, pode ser que pareça. E star e heart, as crianças aprendem primeiro de todos, porque são os que elas mais amam, né? E não enfatizar o erro, apenas corrigir sutilmente. Então, se você fala, what is this? Começando lá da provinha final, no terceiro estágio de lição dos 3 períodos. Se você fala, what is this? E a criança fala, heart. Você fala, heart is this one. This is a heart. And this, is this a heart or a circle? Circle. E a criança vai lembrar. E se ela não lembrar nem você falando a resposta na pergunta, volta lá para o primeiro ponto que é circle. Look, this is a circle. Touch, smell, lick. E aí, dependendo se a criança pode lamber ou não, né? E pensar nos interesses da criança e fazer que o aprendizado aconteça de forma lúdica. Ou seja, não é sempre a mesma pergunta para todos os objetos, do mesmo jeito, no mesmo tom de voz.
Vão criando brincadeiras, tipo Simon Says, tipo vão achar pela casa os objetos, tipo vão fazer com as mãos, vamos desenhar, né? Tem vários tipos de brincadeiras para a gente aprender e para a gente evoluir. Então essa é a primeira, a lição de 3 períodos, eu vou voltar lá em cima, ó. Lição de 3 períodos de Montessori, é a que eu mais gosto, a estratégia de ensino para crianças que eu mais gosto, que eu mais acho eficaz, funciona não só para inglês, funciona para tudo nessa vida, uma sala de aula normal, e às vezes você até faz isso e não percebe, né? E a lição de 3 períodos requer introdução, segundo passo, reconhecimento e terceiro passo, recordação. Pode dar print na tela aí se você precisar. A segunda forma, a segunda estratégia de ensinar a criança é uma estratégia que eu também uso, todas essas 3 eu uso e uso várias outras, mas eu separei as melhores, mais simples, mais fáceis e mais eficazes para vocês. Então, o que aconteceu? Eu separei outra estratégia que eu uso bastante, que chama Code Mixing, usar Code Mixing como estratégia. Como funciona essa estratégia? Eu vou misturar, mix é misturar, e code é códigos. Então eu tenho 2 códigos, 2 línguas, 2 idiomas, o português e o inglês. Então eu vou misturar português e inglês. Eu vou usar code mixing, eu vou misturar propositalmente. Então como que eu vou usar essa estratégia? É misturando inglês com português. Eu vou usar uma parte da frase em inglês, uma parte da frase em português. É metade, metade? Não, mas pode ser. Depende. Então depende do grau a idade da criança, o grau de instrução em inglês que você já sabe, o grau que a criança já sabe, o interesse dela, o tempo, tudo depende disso. Então o que eu faço? Eu deixo as palavras parecidas com o português, as que são facilmente entendíveis com mímica, ou que as crianças já conhecem. Por exemplo, meu filho já conhece heart. Então, heart vai ser sempre heart em inglês. Mas, se eu falasse, por exemplo, circle, ou rectangle, ou triangle, eu falaria triangle bem devagar, que parece com o português, faria a mímica para ajudar e talvez não precisasse de misturar com o português. Então, o gesto vai te ajudando também. E as palavras-chave ou as palavras pouco intuitivas, tipo rectangle, retângulo, a gente faz em português no primeiro momento. Então, por exemplo, eu vou falar, ele sabe o que é rectangle, que é um retângulo, mas ele não sabe o que é vermelho, que é red. Então, eu falo, este é, this is a vermelho rectangle. Então, olha só, eu coloquei a palavra vermelho em português no meio da frase, no lugar da palavra em inglês, para a minha criança assimilar, porque red e vermelho, e depois que eu já tentei apontar, já tentei fazer mímica, já tentei colorir, já tentei mostrar o lápis de cor, não adiantou, eu vou colocar a palavra em português mesmo. Então, eu vou misturar. Este é, ou então eu falo, este aqui é um rectangle vermelho. Só a palavra rectangle que ficou em inglês, porque eu acho que só esse que a criança vai entender. Então eu separo as palavras que a criança já entende em inglês e deixo em inglês as que ele já sabe, ou as facilmente intuitivas. Mas se a criança não sabe, ou é muito difícil de descobrir com mímica, ou ela nunca viu, por exemplo, roda gigante, aquela ali, that is a roda gigante. A criança não vai saber que roda gigante é Ferris wheel. Ferris wheel. Vou escrever aqui para quem tiver interesse. Ferris wheel. Escrevi aí, ó. Então a criança, ela não sabe que Ferris wheel é roda gigante intuitivamente. E se não tem uma roda gigante para eu mostrar, estou falando de uma roda gigante que não está aparecendo, eu vou ter que usar a palavra em português. This is a roda gigante. Ou então, I'm thinking about a roda gigante. Eu estou pensando numa roda gigante. E aí, depois que eu falei essa palavra em português, eu introduzo o inglês que nós vamos ver na próxima estratégia. Então, usar code mixing, misturar
os códigos português e inglês na mesma frase é muito legal também se a estratégia de Montessori não utilizar ou não funcionar. Ou às vezes você usa hora uma, hora outra, não tem problema nenhum. Lembre-se que quanto maior for a exposição ao inglês, mais rápido será o aprendizado. Então, quanto mais palavras em inglês você falar numa frase ou durante o período de um dia, mais a criança vai aprender. E eu quero lembrar para vocês, mamães e papais, que estão querendo aprender inglês, enquanto cria criança bilíngue, eu quero avisar para vocês também, ó, vou dar um exemplo aqui. This roda gigante is a circle. Ou this roda gigante is a blue circle. Se for uma roda gigante azul, blue, this roda gigante is a blue circle. O roda gigante aqui, que vai ficar entre aspas, ele ficou em português mesmo, porque não é uma palavra facilmente intuitiva e não é uma palavra muito conhecida pelas crianças, né? Então, até eu introduzir, até eu aprender como mãe, que eu ainda não sei, que roda gigante é Ferris wheel, eu falo misturado. Antes de falar misturado do que falar tudo em português. Então, é uma ótima estratégia. Misturar o que você sabe com o que você não sabe. O que a criança sabe com o que a criança ainda não sabe. Então, outra dica que eu dou para vocês, que eu estava falando e interrompi. Ensinar inglês para criança e aprender inglês você mesmo não é apenas vocabulário. Então, não é como que conta de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como que fala cadeira? Chair. Como que fala círculo? Circle. Como que fala roda gigante? Ferris wheel. Isso é vocabulário separado, é vocabulário espaçado. Não é assim que se aprende inglês, é assim que se aprende vocabulário. Eu estudo para uma prova, decoro para uma prova, não sei. Mas a gente aprende inglês arriscando, falando, dando a cara a tapa, errando, sem ter medo de errar, sem ter medo de falar, sem ter medo de ter o sotaque, sem ter medo de misturar inglês com português. Então, coragem, a gente precisa de coragem. Bota sua cara no sol e fala misturado, se você não souber falar tudo. Fala pausado, fala pensando, anota na fita crepe no seu banheiro as palavras, as frases de banho, anota na cozinha as frases de cozinha, anota no parquinho as frases de parquinho, no quarto de brinquedo, no quarto, porque aí você lê e depois de tanto ler você vai decorando, você vai memorizando, mas quanto mais em inglês for a frase, melhor. Caso você ainda não saiba uma palavra, antes de me perguntar ou de pesquisar no Google, por exemplo, você coloca a palavra em inglês lá, em português mesmo, e usa o code mixing como estratégia, que fica, por exemplo, this roda gigante is a blue circle. Ou então, caso você seja bem iniciante, esse circle é red. Eu só usei circle e red. Mas vamos tentar aumentar esse vocabulário aí. Então a dica para isso é sempre tente falar o máximo possível em inglês. Então, se você ainda não sabe, tem chance de você aprender, mas depois você volta lá, repete, provoca uma situação, anota, prega a fita crepe na parede da sua casa e fala na primeira oportunidade, cria uma oportunidade de usar a palavra Ferris wheel. Ou de usar, por exemplo, this circle is red. Porque quanto mais completa a frase, melhor é para você aprender e para a criança adquirir. Tenha certeza disso. Acabou com esse negócio de palavrinha solta. Como que é black? Como que é preto? Black? Como que é azul? Blue? Não é assim. Esquece e vamos repaginar o seu jeito de aprender inglês. E a terceira forma, que vem depois dessa do code mixing como estratégia, eu também uso essa estratégia, que é a estratégia IP. Estratégia IP, eu chamo ela carinhosamente, ou então IPI, né? Ou IPI, eu chamo de sanduíche de português. Pensa o sanduíche de português. A gente vai pegar inglês e português no meio. Então a gente vai fazer um sanduíche de português. Como que funciona isso? Isso funciona para quando nós sabemos a palavra, no caso,
eu sou a professora, eu sei geralmente o que eu vou ensinar para a criança nas minhas imersões de inglês presenciais, e eu sei, mas eu acho que a criança não vai atinar. Então o que eu faço? Eu faço um sanduíche. Por exemplo, a frase inteira. Qual o seu nome? Ou como você chama? Então quando a criança chega, eu falo hello, que isso já é intuitivo. A criança nunca escutou inglês na vida. Aí eu falo, what's your name? Como você chama? What's your name? E falo isso bem rápido. Hello, what's your name? Como você chama? What's your name? Perceber que eu falei na mesmíssima entonação a frase que eu quero que ela aprenda? Então, what's your name em inglês? Para abrir, eu abro o apetite, eu abro o cérebro com inglês. Depois eu coloco o português no meio. Como você chama? Ou qual o seu nome? Na mesma entonação, para a criança ver que significa a mesma coisa que ela não entendeu antes. E depois eu fecho o sanduíche do IPI com inglês de novo. What's your name? Para fechar e ficar isso a última coisa ecoando na cabeça dela. Então eu uso isso para quando eu sei que a criança não sabe nada e quando eu quero introduzir frases muito fáceis, por exemplo, how many? Quantos? How many? What time is it? Quantas horas? What time is it? What's your name? Como você chama? What's your name? Ou então eu falo assim, por exemplo, go wash your hands. Go wash your hands. Vai lavar suas mãos. Go wash your hands. Isso é bem pausado no começo, depois bem rápido a criança já pega. Das próximas vezes que ela aprender, que ela escutar, go wash your hands, como você fazendo, go wash your hands, o cérebro dela vai fazer uma conexão e ela vai captar rapidamente que wash your hands é lavar as mãos, porque da última vez foi isso. Então, é por assimilação que o cérebro aprende primeiro, para depois a gente continuar entender e desmembrar cada palavra da frase. Então, vamos falar a frase inteira, acabou com esse negócio, pelo amor de Deus, de vocabulário, só palavras soltas, e vamos começar a falar frases inteiras. As frases que vocês já aprenderam, happy birthday, feliz aniversário, happy birthday. E faz gesto, faz tom de voz, faz mímica, expressão facial, que quer contar o que você está falando. É como se você estivesse jogando um jogo de imagem em ação. Você contar o que você está falando com o máximo de dicas possível, com tom de voz, com expressão facial, com expressão corporal, com mão, com mímica, e quanto menos traduzir, melhor. E quando a criança, você vê que você fala go wash your hands e a criança foi, você percebeu que não precisa mais fazer a estratégia do sanduíche de português. Você só faz o gesto e a fala go wash your hands. E depois de tanto escutar isso todo dia, você fala sem gesto, go wash your hands, e testa. Se ela for, é que ela já entendeu tudo direitinho. Claro que não dura um dia só isso dura rotina, repetição, dias, semanas, horas, né? Em crianças que até anos, porque até você a criança falar a primeira palavrinha, são 2 anos. Então fica 2 anos só falando sozinha na cabeça dela. Então, usar o mesmo tom de voz nos 2 idiomas, falar 3 vezes seguidas, inglês, português e inglês, para começar com inglês, para finalizar com inglês e no meio português, só para entender rapidamente o que você está falando e codificar o pensamento com o seu gesto e com a sua voz. E que essa não seja a única estratégia usada no seu dia a dia. Porque se você falar cada frase e traduzir, fizer estratégia de sanduíche de português, cada frase, você vai gastar muito mais tempo e haja paciência e não tem necessidade. Então, por exemplo, go wash your hands, please. Go wash your hands, please. Vá lavar as suas mãos, por favor. E de novo, go wash your hands. Your hands, please. Então, olha só, eu falo a frase inteira, eu traduzo a frase inteira, pode acontecer com pedacinhos de frase também, vou dar um outro exemplo. Mas o ideal é que a gente use com frases inteiras, para a gente abandonar a estratégia de só usar palavras soltas, traduzidas e vocabulário, que a gente não faz nada sem vocabulário, só com vocabulário, né? A gente precisa de vocabulário, a gente precisa de pronúncia e a gente precisa de gramática.
Então, sem essas três coisas, sem estudar também em relação ao mundo da cadeira, que é o que você está fazendo aí agora, que é o que você está fazendo nas aulas de inglês lá do Instagram, que é o que você está fazendo anotando os meus posts, fazendo o que eu te peço, fazendo o curso Pequenos Bilíngues com todas as tarefas, isso é fundamental. Não existe aprender inglês sem estudar. Não existe. Então, precisa de vocabulário, precisa de gramática, precisa de pronúncia também. Então, esse primeiro exemplo é de uma frase inteira. Go wash your hands, please. E faz gesto. E aponta. Go wash your hands, please. Vai lavar suas mãos, por favor. Go wash your hands, please. Ou então, hoje é... Não, vamos falar em inglês, né? Is today your aniversário? A gente quer perguntar, is today your birthday? Então a gente fala, is today your birthday? Is today your aniversário? Is today your birthday? De novo. Olha só como é que funciona. Is today your birthday? Is today your... Se você sabe is today your, ela vai entender, você só põe a palavrinha que ela não vai entender. Se ela não vai entender birthday, ou então a gente fala o contrário. Se ela entende birthday, fala, hoje é o seu birthday? Is today your birthday? Hoje é o seu birthday? Is today your birthday? Misturando code mixing com a estratégia sanduíche de português. Então a gente pode fazer isso desse jeito aí, só com uma palavrinha, com a frase inteira, mas lembrando que quanto mais nós falarmos inglês, quanto mais tempo, quanto mais quantidade, quanto mais exposição à língua, quanto mais dias da semana, quanto mais horas no dia, quanto mais palavras numa frase, mais eficiente e rápido é o aprendizado. Bom, dito isto, eu venho para as observações finais. As observações finais são, primeiro, que existem várias outras estratégias. Tem estratégias de ensino para ensinar para a criança, para a gente aprender, que a gente mesmo cria, né? A estratégia da fita crepe, colar uma fita crepe dessa larga, desse circle, larga, na parede da sua casa, aquelas fitas que não pregam muito, ou na janela, no vidro, e escreve a frase, escreve a palavra que você sempre esquece, ou escreve com a pronúncia, a forma certa de escrever, o que mais te pega, o que mais te dá dificuldade. Coloca a fita crepe, é outra estratégia. Também, aprender com musiquinha é outra estratégia de ensinar. A gente canta, por exemplo, The itsy bitsy spider went up the water spout, que é a música da Dona Aranha. Então fala, The itsy bitsy spider. Eu sei que itsy bitsy spider, ou só spider, que itsy bitsy é um jeito fofinho de falar, né? Dona Aranha, ou só spider, assim como Spider-Man. Eu sei que isso tá na música, e na música a construção é certa. Então eu posso falar essa frase da música falada. Então eu falo, The itsy bitsy spider went up the water spout. Subiu pelo cano, né? Subiu pelo cano de água, pelo encanamento. Por quê? Porque eu sei que é uma frase correta, só que em vez de cantar, eu vou falar. Essa é uma outra estratégia. Então, musiquinhas de dia a dia, de tomar banho, por exemplo, circles like a ball, a circle's like a ball, round and round and round and round, a circle's like a ball. Eu posso falar, a circle is like a ball. Circle is like a ball, look, it's round. Então, as letras de música fazem a gente decorar frases prontas e feitas e corretas que a gente pode dizer em vez de cantar depois. Essa é uma outra estratégia. Contar histórias, traduzir histórias muito fáceis de uma frase, de uma palavra por página, traduzir para o inglês, colocar lá na fita crepe no livro também, é outra estratégia. Eu venho trazendo isso sempre no curso, eu venho trazendo isso sempre no Instagram, nas lives, eu venho trazendo isso para vocês sempre que eu posso. Mas estudo mais prática constante são o segredo. Então você tem que praticar todos os dias na sua casa, na sua rotina, com a sua criança, falar o máximo de inglês possível com a sua criança, sem vergonha de falar na frente dos outros, ou se tiver com vergonha, fala só em casa, depois que vai migrando para fora de casa. Eu tenho alunas sensacionais que falam na rua, na escolinha, trazem aqui para mim na imersão presencial. É maravilhoso de ver aprendendo do zero.
tem que ter estudo também. Então, eu preciso estudar gramática, é preciso anotar, é preciso fazer exercício, é preciso assistir a aula, é preciso fazer os exercícios que a gente pede, as atividades que a gente pede, e repetir infinitas vezes. A repetição vai fazer com que você aprenda, com que você se familiarize mais com a pronúncia, com a escrita, com o som da palavra e a sua criança também. E outra coisa, eu já falei no começo e repito, a maneira mais eficaz de aprender é ensinando. Comparado a ler, a ouvir, a escrever, a discutir, a palestrar, tudo isso faz a gente aprender. Mas o que faz a gente aprender com maior índice de retenção, isso é um estudo científico, tem uma pirâmide, pode procurar aí na internet, de William Glasser, pirâmide de William Glasser. É um estudo científico comprovado que o ser humano, ele retém mais conhecimento, ele aprende mais de tudo quando ele está ensinando, mais do que quando está lendo, escrevendo, discutindo, palestrando, resumindo, etc. Então essa é uma excelente, a dica mais eficaz de você aprender. E outra coisa, a melhor pessoa para você ensinar, já que você tem que ensinar, você pode ensinar um aluno, ensinar seu marido, ensinar sua esposa, ensinar o seu bichinho de estimação, ensinar a pessoa que trabalha com você, mas ninguém é tão amado e merece tanto investimento quanto a sua criança. Então, é um tempo de qualidade junto com a sua criança, e é o que eu falo no curso Pequenos Bilíngues, curso totalmente online, totalmente pra você fazer no seu tempo. Eu sei que mãe é muito difícil ter tempo, né? Então a gente faz o nosso tempo, e a melhor forma para a gente fazer isso é ensinando o nosso filho. É um investimento que a gente faz para a gente aprender e ao mesmo tempo a gente ensina a nossa criança, cria tempo de qualidade, cria momentos juntos, cria brincadeiras, ajuda o tempo a passar mais rápido, ajuda a não ter que ter tanta criatividade para brincar, para manter essa criança ocupada. Então é um investimento na sua criança, em você e na maternidade ou na paternidade, no contato entre você e a sua criança. Dito isso, sem mais delongas, eu finalizo essa primeira live aqui no YouTube. Eu adorei. Tomara que dê certo, agora só falta deixar gravado. Deu certo a transmissão, recebi feedbacks, recebi oi no chat aqui. Obrigada, Nayara, um beijão. E dúvidas, críticas, sugestões, Nayara tá sempre comigo, que linda. Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, me procura lá, me faça um comentário, me manda um direct, me manda aqui comentário abaixo. E eu vou voltar para vocês, eu vou voltar toda terça-feira com aulas. E agora que eu já fiz uma introdução, na próxima terça-feira a gente já vem com aula de inglês mesmo, aula de gramática, gratuita. Se você pegar e ficar ali comigo, fazendo o que eu te falar, anotando o que eu te falar, você vai aprender inglês de graça aqui no canal do YouTube, tá bom? Me manda um feedback se você tiver. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem ficou aqui comigo até o final. Um beijo e até a próxima. See you later, alligator.